assim, a igreja é a mesma coisa. Aqui falou de homens que tinham a função de bispo, de pastor, outro falou de diácono, falou das mulheres, quer dizer, várias pessoas trabalhando para construir uma igreja saudável, uma igreja que tem uma vida, como é que eu falo, uma vida produtiva. Uhum. Aí você vai olhar aquele prédio que deve estar construído daqui uns 6 meses, mais ou menos, que deve estar prontinho. É mais ou menos isso, Marcelo? 6 meses? Final do ano? Não, está suposto para antes. Antes, né? Lá para setembro, outubro, mais ou menos. Mais ou menos. Aí você vai ver, né? Aquilo ali, aquele prédio tão bonito. Aí se você for olhar quantas pessoas trabalharam para aquele... Uns não pegaram um peso nada, mas eles fizeram o projeto, escreveram. Então, assim como a igreja. Por exemplo, esse trabalho que está aqui, que foi feito aqui das flores, né? Aqui, o pastor, o superintendente David Harvey veio aqui, tá? Quando ele fez uma visita, acho que um mês atrás, mais ou menos, isso aqui, mais ou menos isso. Ele veio e falou assim, vou tirar fotos da igreja. Foi lá fora, tirou foto daquele sign que tem lá, tirou foto no sign que tem aqui e tirou foto daqui, tá? Ele aqui com a gente aqui. E esse trabalho que foi feito aqui, foi mostrado agora lá na conferência. Foi mostrado assim, essa aqui é a igreja, a comunidade de Logo, de Denver, e foi mostrada a foto. Então é uma coisa que vai longe, né? O trabalho que você faz. Às vezes ninguém não vai saber o que foi feito, quem fez, nada, mas você vê que a coisa está andando, a coisa... E Deus honra, né? Né? O Senhor honra o trabalho que foi feito. Aqui a gente tem sempre falado do tijolinho. O tijolo, né? É muita coisa. Então, coisas que a gente nunca vai saber onde vai chegar. Mas como foi dito, isso aqui não tem nada agora do boletim, né? O boletim é uma coisa que imprime, tem ali um envelope ali dentro. Como é que é feito? Qualquer coisa, cadê os fios, né? Como é que são feitas, as flores, tudo isso aí. Tudo tem um grande valor. A limpeza, às vezes você não tem tempo de fazer, mas alguém tem tempo de fazer. Uma porta fechada, uma luz, como eu já tenho falado, da questão do pagamento. Nós falamos agora, foi falado de despesas lá, do que a igreja gasta, o que precisa. Os pastores, muitas vezes, pessoas já de 75 anos, 80 anos, que são aposentados, mas têm dificuldade porque não receberam um plano de aposentadoria. Mas às vezes, quanto que é o plano de aposentadoria? $100 por mês? Mas se você não apagar essas luzes aqui, $100 por mês você vai gastar mais. Vai gastar mais. Então, quer dizer, nós estamos administrando mal, muitas vezes, o nosso próprio dinheiro, né? As nossas próprias coisas. Som, uma pilha, é tanta coisa. Mínimos detalhes. É o mínimo detalhe. Olha, o sobrinho da Nilce, quando esteve aqui, ele contou, não sei qual é a fábrica de carro que é no Japão, que é a mais rápida do mundo, acho que... Não sei quantos minutos é para fazer um carro. Eu sei que é muito rápido. Coisa de minutos eles fazem um carro, montam um carro, montadora, né? E ele falou assim que tem e vai vindo na linha de montagem. Tem um camarada que é responsável só para colocar os parafusos da roda. Diz que é rapidinho, não sei quantos segundos o cara coloca o parafuso. Se esse cara erra ele só coloca o parafuso, não vai nada. Vai dirigir um carro com parafuso solto no pneu. Acidente. O Gustavo quase teve um acidente sério na highway, porque alguém que consertou o carro, tirou o pneu e na hora não colocou todos os parafusos. É um parafuso, nada. O que é um parafuso? É um parafuso, um parafuso. Que acontece algo muito sério. No conjunto como um todo. É, Como todo. Quer dizer, é a fábrica que monta o carro mais rápido do mundo. Mas tem que ser milimetrado. É assim que a igreja avança. Cada um fazendo bem feito aquilo que tem que fazer. Bem feito. Pronto. Não tem segredo. E aqui, tudo aqui se fala em serviço. Em serviço, é tudo serviço. Tudo serviço. Essa carta aqui é justamente para isso. Né? O nosso trabalho. O Nosso trabalho da igreja como um todo. Como um corpo que faz a igreja mover. Exato. Tá? Não faço nada na igreja. Mas não é... Todo mundo faz alguma coisa. Você traz seu filho para a igreja e educa ele para vir, você está fazendo uma grande coisa. Por exemplo, falando... exatamente. Certo? A gente falou assim, mas essa carta é para obreiros ou líderes, eu não sou. Meu amigo, todos nós somos líderes de alguém. De alguém. Tá? Tem aqui gente que está, por exemplo, o Silvio está aí com e o menino está chegando a Isabela aí. Eles vão liderar alguém. Né? Então, é isso. Todos nós somos líderes de alguém ou de alguma coisa, seja do carro, seja da casa, seja da sua família. Então, isso aqui é uma palavra para líderes trabalhadores, mas é para todo mundo. Todos. Porque todos nós vamos administrar alguma coisa. Como está escrito, se não toma conta da sua própria casa... Como é que vai tomar conta das coisas de Deus? Exatamente. É muito complicado, é muito sério, isso. né? Então é uma coisa que a gente tem que ter isso em mente. Né? A igreja como um corpo que serve, um corpo que funciona,
Um corpo que cada um faz um pedaço, que cada um fazendo um pedaço, o que acontece? Fica muito mais leve. Fica leve e vai mais rápido. Igual o carro, é montado em coisa de minutos. Vai mais rápido, a coisa vai, deslancha. Né? Um carro de 4 cilindros, ele anda tanto. Um carro de 8 cilindros, Anda muito mais. anda mais, porque tem mais gente trabalhando. Eu trabalho com uma mulher que ela é enfermeira e ela pegou um trabalho ruim agora, que trabalha com o pessoal do sindicato. O pessoal do sindicato não quer trabalhar. Ela falou, Frei, estou trabalhando demais e tal, isso, aquilo, outro, o pessoal quer me prejudicar, aquele problema. Eu vou precisar conseguir, o problema é esse. Se nós estamos todos dentro de um barco só, e se eu quero te prejudicar, eu falo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um furinho aqui perto do pé do pastor Juraci para molhar o pé dele. Mas eu estou dentro do barco, o barco vai afundar com nós todos juntos. Quer dizer, eu quero prejudicar ele e eu estou me prejudicando a mim mesmo. Não é? Então, por isso que deve se caminhar todo mundo junto. Estamos todos dentro da barca de Cristo. Amém. Né? Então, capítulo 4, olha só. Diz o apóstolo Paulo assim: ora, o Espírito afirma. Você vê que isso aqui é muito sério. O Espírito afirma, o Espírito Santo está afirmando expressamente, ele ainda usa uma ênfase, expressamente, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, no final dos tempos, isso é no geral, não é aquele que é salvo, porque aí pode haver a contradição, mas não nos fomos salvos, como é que vai apostatar da fé? O apóstolo João escreve dizendo o seguinte: há já muitos anticristos no mundo, saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos não tinham saído. Então pessoas que, aquele negócio de estar na igreja e ser igreja, né? Uhum. Então muitos vão se apostatar da fé. A palavra apóstata significa divórcio, divorciar-se da fé. Né? Pessoas que não tinham a fé realmente firme, né? E também, num geral, o desviamento geral da igreja para certas doutrinas. Então ele diz assim, olha, muitos se divorciarão da fé, vão largar a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Olha que perigo. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Exatamente. Então, olha aqui. Já no começo da igreja, e antes da igreja, já existiam algumas religiões na Babilônia, o zoroastrismo também, e depois veio o maniqueísmo, e foi muito sério que muitos pais da igreja debateram. Um deles foi o bispo Arquelau, depois Santo Agostinho e tantos outros, que fizeram uma mistura de religiões da Babilônia com o cristianismo, judaísmo, e misturaram tudo e deram uma outra versão à história da criação, dizendo o seguinte, que aí conta a história de Adão e Eva totalmente diferente, que o mundo que Deus criou não foi o Deus bom, foi um Deus mau que criou o mundo, e que nas partículas de todo ser vivente existe partículas de luz. E aí Mani, que era o pai do maniqueísmo, o chamado maniqueísmo, dizia que houve a luta entre a luz e as trevas, e misturou-se trevas com luz e criou esse mundo, né? Então o que acontece? Em cada animal, se você matar um animal, você faz liberar dele a luz divina. Você não pode matar ele, porque a luz divina tem que estar nele. Então proibia-se comer animais. Tinha que ter uma vida asceta mesmo, uma vida separada de tudo e de todos, fazer muitos sacrifícios e tudo, tanto que a vida monástica recebeu muito do paganismo, muito, porque muitos monges que são eremitas vão para o monte e ficam lá em jejuns constantes, né? Se abstêm de várias coisas, muitos passam a pão e água a vida inteira, até morrer, né? Isso vem de paganismo, né? E o apóstolo Paulo diz o seguinte, que nos últimos tempos muitos se apostatariam da fé por darem ouvidos
a esses espíritos que são enganadores, né? E começam a se apartar de coisas, proibindo o casamento, dizendo que, porque os maniqueus, sabe por que surgiu a Inquisição? A Inquisição surgiu justamente por causa do maniqueísmo que ressurgiu em uma parte da Europa, na Espanha principalmente, que pega de uma ponta até no caminho de Santiago. A seita dos maniqueus ressurgiu. Então eles diziam que tudo o que existe no mundo é mal, porque o mundo foi criado por trevas, né? Então tudo que existe aqui é mal, o ser humano é mal, as coisas que existem é mal. Então as pessoas devem buscar acabar com a humanidade, porque a humanidade é má. Você tem que se livrar desse corpo, porque ele é muito mal, né? Para atingir, ou o Brahma dos indianos, porque o Mané teve muita influência de várias dessas coisas, né? Então tem muita influência do hinduísmo, com budismo, maniqueísmo, tudo isso foi se misturando. E o que acontece? Os maniqueus chegavam a matar mulheres que estavam grávidas com a criança no útero para que a humanidade não crescesse. Foi por isso que surgiu a Inquisição. A Inquisição surgiu por causa disso. Então eles chamavam o camarada e inquiria se ele era maniqueu ou não, né? E isso durava muito tempo. Claro que houve abusos, mas o principal da Inquisição foi isso, foi por causa dessa doutrina. E nos últimos tempos isso vai ressurgir como uma religião. Proibição dessas coisas, o corpo é mau. O que nós temos visto esses últimos tempos? Me chegou um médico do hospital de Denver e me disse o seguinte: Alfredo, nós temos comprovado cientificamente agora que a carne faz mal para a saúde. Eu olhei para ele e falei assim: você não deve falar isso para os uruguaios. Lá que só comem carne. Então todo mundo é saudável, né? Então, os maniqueus e muitas outras religiões antigas só comiam vegetais, que não podiam matar os animais. Essa idolatria que está se tendo aos animais hoje, que você não pode matar um gorila que pega uma criança e começa a arrastar, porque coitado do gorila, isso é um absurdo, né? Manda-se um helicóptero para salvar um mico-leão dourado que está em extinção e o camarada morrendo na fila do INPS, ou morrendo ali na estrada que tem um acidente, não vai ninguém lá para salvar ele. Não tem avião para levar os transplantes de órgãos. Não tem ambulância. Por exemplo, O rabo tá balançando o cachorro. a questão das trocas de valores, né? Você, ali indo para Bethel, tem um canil, Uhum. né? Tem um canil ali tem gato, cachorro e eu não sei se tem outros bichos. E ele tipo um shelter. Uhum. De cachorro abandonado e tal. E esses cachorros têm que andar. Tem que fazer xixi, tem que fazer as necessidades deles, eles andam. E quem é usado para fazer esse trabalho? Pessoas que estão em probation. Pessoas que estão em probation. Estava olhando, vendo aquela mulher andando com um cachorrinho com a cara de aborrecida. Eu falei, mas isso, né, na minha cabeça, muito tempo atrás, eu falei, não é possível que essa pessoa dono desse cachorro e está andando com um cachorro com raiva. Aí depois eu descobri, não sei como que eu descobri, sei lá, agora nem menos mais, que um dos serviços das pessoas que estão em probation, que tem que fazer serviço comunitário para a cidade, é andar com esses cachorros. Então, né? Então, a questão da troca de valores, não que o cachorro não seja importante, os animais não sejam importantes. Você vê programa na televisão, você arrecadando dinheiro para por causa dos cachorrinhos, por exemplo, é que estou falando até sujeito suspeito aqui, tem a como é o nome dela? O Diego e a Mel, tá? Eles botam umas propagandas na televisão dos cachorrinhos assim, ó. Você chora, cara, você chora porque você vê o comercial, aquela coisa toda, né? Então existe uma inversão muito grande de valores. Né, da questão do valor do ser humano e do valor do animal. Não estamos colocando que não é, mas estou dizendo... Não, tem que cuidar bem dos bichos, tem que tratar bem. Mas olha, aqui em New Fairfield já foi avisado que se você chegar em casa com o seu carro, abrir o capô do carro para tirar a comida para levar dentro de casa, feche. Porque os ursos estão proliferando e podem te atacar. Porque não se pode matar um urso mais. Vai atacar. Isso é um absurdo. Gente, se matarem todos os ursos do mundo, vamos supor que acabe todos os ursos do mundo. O que vai acontecer na nossa vida? Nada, não vai mudar em nada. Não muda em nada a minha vida. Se não existe mais leão no mundo, minha vida acabou porque não existe mais leão no mundo. Não acontece nada, né? Mas é a inversão de valores. Por quê? Porque era o que eles faziam, né? Existia uma certa luz divina ali
Então começa a se proibir certos alimentos, que Paulo fala aqui, olha, abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Porque pela oração, tudo é santificado. Ou seja, Paulo lá em Colossenses, nós lemos, né, não toque isso, não faça aquilo, tal. E Paulo está falando, tudo isso não vale nada. Né? A nossa realidade é Cristo. Então, todas essas religiões que fazem com que a pessoa busque uma salvação em si própria, se abstendo de algo e não confiando em Cristo, é heresia. Ok? Então, por um exemplo, se você vai... você cometeu porque todos nós pecamos, você cometeu um pecado, e aí você próprio, fazer uma penitência para pagar esse pecado, você negou a Cristo. Cristo não pagou os seus pecados. Ao invés de você pedir perdão e buscar melhorar, você se penitenciar por aquilo, quer dizer, o que valeu a penitência de Cristo? O que valeu o sacrifício de Cristo? Nada. Você negou a ele. 2 vezes, né? Você mata ele 2 vezes. Você negou. Você dizer para Cristo assim, olha, Jesus, foi muito bom o que o senhor fez, acho muito bonito que o senhor morreu e tal, mas para esse pecado que eu fiz não serve. Que absurdo, não é? Então, tudo isso, o apóstolo Paulo fala assim, são espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. São demônios que estão ensinando isso, e o demônio não vai chegar com aquela cara feia e dizer, olha, sou eu demônio, estou te ensinando isso, não. Ele vai vir sempre com a verdade não precisa de enfeite. Se você disser 2 mais 2 são 4, qualquer um pode dizer, vai entender. Agora a mentira, ela precisa vir rodeada de uma coisa muito bonita para você acreditar, não é? Então, sempre vai pela emoção, sempre ele vai te levando. Quer dizer, pode ter várias pessoas, a mídia e várias pessoas dizendo uma coisa muito bonita, mas que é mentira, e pode ter o cara dizendo de uma maneira toda errada uma verdade, mas a verdade é que prevalece, né? A mentira tem que ter poder de persuasão. Ter poder de persuasão, senão você não convence a pessoa. E Santo Agostinho dizia o seguinte, que toda mentira vem com uma sombra de verdade, porque senão você não convence a pessoa, né? Se você disser para a pessoa uma mentira muito escancarada, né? Toda heresia tem um pouco de verdade. Tem. Toda heresia ela começa com um ponto de verdade, né? E depois ela se descamba. Eu estava assistindo uma palestra do Ariano Suassuna, né? Que foi presidente da Academia de Letras do Brasil, e ele é muito engraçado. E ele fala que uma das coisas que chama a atenção dele são doidos e mentirosos, né? E porque o mentiroso, ele falou assim, e no filme dele, ele fez aquele filme O Alto da Compadecida, né? E ele fala assim, tem um personagem lá que é mentiroso, muito mentiroso. Mas é o seguinte, a pessoa que ele está contando a mentira sabe que é mentira, ele sabe que é mentira, e ele sabe que a pessoa sabe que é mentira, mas fica por isso mesmo. Porque a mentira é muito escancarada. Né? Então, eu gosto de escutar a mentira dele, porque o cara é um mentiroso, mas é um mentiroso que faz dar risada. Porque a mentira é tão escancarada que acaba virando piada. Agora, a mentira de enganação, ela vem com uma coisa séria. Ela vem, porque não é bonito... E destrói, né? E destrói. Eu tinha um professor que era da igreja messiânica, da igreja japonesa. E numa aula, a gente estava no colegial. Ele começou a falar sobre a igreja dele, tirou uma medalha do peito, falou, essa medalha aqui, a gente tem, para quando alguém está com está tudo errado na vida dele, todos nós apontamos essa medalha para a pessoa que vai levar energias positivas. E ele começou a falar da doutrina. E aí ele falou assim, nós cremos nisso, que nós temos uma alma e tal. É quase igual à doutrina católica. Eu, na época, era católico, eu falei, não é não. Aí ele disse, não é não. Aí eu falei, nós não acreditamos nisso, nós acreditamos em ressurreição. Aí rezei o credo pro camarada. Ele olhou e parou. O Teru. Não sei. Ele orou e parou, olhou assim e parou, né? Falou o nome de né? Mas ela vem com uma sombra de verdade. E é bonito você ver aqueles caras todos se sacrificando, dizendo palavras bonitas, né? É muito bonito. Igual os muçulmanos falaram que nós e eles somos primos, né? Primos. Somos primos, né? Primeiro, Vai falar pra gente isso. Não, Jesus, eles reconhecem Jesus como um Mas profeta, como... Não como Deus, mas como um profeta. Eles reconhecem. Vocês são primos do diabo, meu não. Né? Mas então, o apóstolo Paulo diz assim, no final dos tempos, vão ressurgir muitas dessas coisas e vão aparecer esses ensinamentos, mas são ensinamentos de demônios, para vocês ficarem sabendo, são os demônios que estão ensinando. Né? Não vai dar para a gente continuar no versículo 6, a gente vai continuar semana que vem.
ok? E então nós paramos aqui que já está na hora, ok? Só lhe deu glória, né?